Há muitos séculos, Sócrates fez uma afirmação que ecoa até hoje. Uma vida sem exame não merece ser vivida. Uma frase simples, mas que carrega um abismo de complexidade. O que ele queria dizer com isso? Sócrates acreditava que a essência da existência não está apenas em viver, mas em questionar. Questionar quem somos, o que fazemos, para onde vamos. Ele viu o erro não no fracasso, nem no sofrimento, mas na falta de reflexão, na vida vivida mecanicamente, como se fôssemos peças em uma engrenagem que não compreendemos. No entanto, o que a gente vê ao nosso redor? A gente vê pessoas correndo sem parar, de um objetivo ao outro, de uma conquista à próxima, como se a vida fosse uma corrida contra o tempo. Vivemos acumulando bens, títulos, diplomas, seguidores, na tentativa vã de escapar de uma verdade inevitável, a morte. Porque é disso que realmente fugimos. A gente evita pensar na finitude, a gente esconde os velhos em asilos, enterramos nossos mortos rápidos demais e seguimos adiante como se a nossa existência fosse infinita. Mas e se tudo isso estiver errado? E se viver assim for justamente o que Sócrates chamou de uma vida que não merece ser vivida? Tolstói explorou essa ideia de uma forma brutal em A Morte de Ivan Ilitch. Ivan era um homem de sucesso, entre aspas. Ele tinha tudo que o mundo considera valioso: uma carreira respeitável, uma casa confortável, uma família aparentemente perfeita. Mas no leito de morte, tomado por uma dor implacável, ele fez a pergunta que evitou a vida inteira: e se minha vida inteira tiver sido errada? Esse é o grito de quem viveu sem questionar, de quem seguiu o fluxo das convenções, cumpriu as expectativas dos outros, mas ignorou as suas próprias. E ali, nos últimos momentos, ele, o Ivan, percebe que a morte não é o problema. O problema foi nunca ter realmente vivido. E o que significa realmente viver? Essa é a pergunta que poucos ousam enfrentar, porque a resposta exige coragem. Coragem para admitir que não sabemos o que estamos fazendo. Coragem para desafiar o status quo, para parar de correr atrás de coisas que não preenchem o vazio. E, sobretudo, coragem para encarar a morte não como inimiga, mas como a bússola que nos guia. Brás Cubas, o protagonista da obra de Machado de Assis, nos oferece uma perspectiva irônica sobre isso. Ele conta sua história do além. Após já ter morrido, diferente de Ivan Ilitch, Brás não se atormenta com arrependimentos. Ele narra a sua vida com humor ácido, zombando de si mesmo e de suas ambições frustradas. Ele não construiu um legado, ele não teve filhos, não deixou marcas profundas no mundo. Mas, ao nos contar a história dele, ele revela algo essencial: que a morte não é o oposto da vida, mas o que lhe dá sentido. Imagine uma vida sem fim, um mar infinito de dias que se estendem para sempre. Sem a certeza de que tudo termina, cada instante dessa vida perderia sua importância. Não haveria pressa para amar, para criar ou para mudar. A morte, por mais assustadora que pareça, é o que dá forma à vida. É ela que nos lembra que o tempo é limitado, que cada escolha importa, que cada segundo é um presente que jamais será devolvido. Sócrates, Ivan Ilitch e Brás Cubas convergem nessa verdade profunda. Viver do jeito errado é viver como se a morte não existisse. É ignorar o fim, é se prender às distrações e às ilusões de permanência. Mas viver do jeito certo, se é que existe um jeito certo, é aceitar a morte como uma aliada. É deixar que ela nos ensine o que realmente importa. Por que a gente faz pergunta? Porque sabemos que o tempo está passando. Para que a gente se esforça para amar, para criar, para entender? Por que sentimos que há algo maior do que nós mesmos, algo que queremos alcançar antes que a cortina caia? A morte não é uma falha da vida, ela é a sua essência. É ela que transforma a nossa existência em um projeto, em algo com começo, meio e fim. Sem a morte, e preste atenção, sem a morte não haveria urgência. Sem urgência não haveria significado. Então, o jeito errado de viver é tentar escapar da morte, fingir que ela não existe, passar os dias e dias acumulando coisas que a gente não pode levar, cumprindo expectativas que não são nossas, adiando as perguntas que realmente importam. E o jeito certo? Talvez seja justamente o oposto. Viver como quem sabe que o tempo é limitado, como quem entende que a vida só tem valor porque um dia ela acaba. No fim, a pergunta que resta não é como escapar da morte, porque isso ninguém pode fazer. A verdadeira pergunta que fica é o que fazer com o tempo que temos. Essa é a única resposta que importa, e só podemos encontrá-la vivendo com os olhos abertos
conscientes de que cada dia nos aproxima do fim. E é exatamente isso que dá sentido a tudo. Bom, eu li esses dois livros. Na verdade, A Morte de Ivan Ilitch é um conto de Tolstói, ou pode se chamar uma novela, e Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance de Machado de Assis. E por que eu decidi trazer esses dois livros para essa discussão? É que eles se conversam tão bem, e eu li um em seguida do outro, então para mim foi como uma grande coincidência. Mas eles se conversam tão bem que você realmente percebe que sobre aquilo que eles estão falando é verdade. A morte, no contexto dessas duas histórias, foi um instrumento usado para mostrar que ambos viveram de uma maneira errada. Eles perseguiram coisas sem valia, se renderam às paixões e idolatraram o prazer. O conceito que ambos tinham de uma vida boa se mostraram desconexas com a realidade. E em ambos os casos, dá pra se ver que eles fugiam muito da ideia da morte. Em A Morte de Ivan Ilitch, tem uma parte em que ele percebe que ele vai morrer logo. Ele já tá doente há um tempo, mas agora a morte está cada vez mais próxima, como se fosse uma presença física. Ele pudesse sentir, como se a dor dele fosse fosse um objeto. Ele fala assim: não se pode resistir, dizia a si mesmo, mas se pode pelo menos compreender o porquê disso? Também não. Até que se poderia explicar, dizendo que eu não vivi como se deve viver. Só que não seria possível reconhecer isso, dizia para si mesmo, rememorando toda a legitimidade, a justeza e a decência de sua vida. Pois não seria mesmo possível admitir isso. Repetia sorrindo furtivamente, como se alguém pudesse ver esse seu sorriso e deixar-se enganar com ele. Nada de explicações, os sofrimentos, a morte. Por quê? Aqui nessa parte ele está tentando explicar ou achar o motivo do porquê que ele está sofrendo e do porquê que ele vai morrer. E é até engraçado isso, porque à primeira vista parece que não é necessário haver um sentido para a morte, ou para qualquer outra coisa em geral. As coisas só acontecem e pronto. Parece que é só isso. Mas quando realmente chega no momento e você rememora toda a sua vida, relembra tudo que você fez, você começa a se questionar se aquilo que você fez valeu de alguma coisa. Pois se toda a sua vida está indo embora e você está saindo desse mundo, logo o que você deveria ter construído aqui deveria ter sido algo que é eterno, algo que não morre. E é isso que ele tá tentando achar, mas ele não quer admitir pra ele mesmo que ele viveu de forma errada. Então ele fala: "Não, não deve ser isso. O motivo disso aqui ou não tem motivo ou é outra coisa". Só que essa é a questão. A vida de Ivan Ilitch, a vida que ele viveu, não foi centrada nas coisas eternas. Ele até tinha uma família, mas ele não dava atenção e não cuidava da família, e mesmo tendo uma esposa, ele ainda se contentava em viver com as coisas que se destroem ao longo do tempo, que não vão fazer sentido depois. Isso é comum a todos os seres humanos. E Brás Cubas também é a mesma coisa, só que ele conta a história vindo começando da morte dele, e ele conta toda a sua jornada de decadência e de miséria, como ele mesmo diz. Bom, posso gravar um vídeo falando sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque também é um livro maravilhoso. Mas se você quer começar a viver do jeito certo, o primeiro passo é saber que você vai morrer. Isso todo mundo sabe inconscientemente, mas leve isso à sua memória consciente. Se lembre todo dia de que isso aqui tudo vai acabar. E se questione se o que você está construindo é algo de útil e que vai continuar depois da sua morte. Isso é a definição de algo eterno. Até a próxima, meus caros. Um fim de tarde para vocês.